Uma vez mais, bom dia, bem-vindo ao nosso segundo bloco, este espaço dedicado à entrevista, e hoje vamos falar da celebração 23 de abril do Dia Mundial do Livro e das Indústrias Culturais e Criativas, ou melhor, Dia dos Direitos do Autor. Recebemos aqui uma figura conceituada do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, Anselmo Soares, que vai nos trazer aqui os desafios deste setor e, portanto, os pontos fortes e fracos no que toca à indústria cultural e criativa. Doutor, muito bem-vindo a este espaço de entrevista que está, portanto, focado em debater este dia em que o mundo celebra o livro e os direitos do autor. Muito bom dia, estimados acompanhantes deste programa, simpatizantes. De facto, eu estou aqui que é para podermos falar da celebração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que vai acontecer nesta sexta-feira. Então, exato, começamos pela celebração desta efeméride. O que é que efetivamente está marcado para, de uma forma simbólica, assinalar a passagem desta data? Para assinalarmos a passagem desta data, nós temos programado primeiro uma feira de livro, onde vamos expor o diverso acervo livreiro que existe aqui a nível do país e que nós temos preservado. E vamos também organizar uma feira, não é, sobre vários bens artísticos e culturais, de filmes que foram produzidos a nível do país. Vamos também expor material de artesanato, enfim, e teremos por fim um debate, uma reflexão sobre os direitos de autor, não é? Perspectivas e desafios. Exato. Então, este é o que nós temos preparado para esta sexta-feira, e vamos fazer também uma campanha de registro de obras. Então, pelo que convidamos todo artista que tiver uma obra que não esteja registrado, então que venha ao local onde vamos estar a organizar o evento, que vai ser na escola, no Instituto Industrial e Comercial da Matola. Então teremos lá uma equipe preparada a partir das 9 horas. É só trazer o BI, trazer a obra, que é da sua autoria. Então no local também vai ter que provar que a obra é da sua autoria, e teremos uma equipe que vai fazer todo o registro autoral. E o registro para o dia da celebração vai ser grátis. Então é uma campanha que vamos fazer a nível de todo o país, como forma de sensibilizar os artistas para que eles possam fazer o registro de tudo aquilo que eles produzem. Perspectivas e desafios dos direitos de autor parece ser o prato forte da celebração, pelo menos para este ano. O porquê deste foco? Nós decidimos nos focar nesta questão exatamente porque temos informação de que há muitos artistas que não têm feito o registro das suas obras. Então, constitui para nós um grande desafio chegar a um estágio em que o artista saiba e tenha conhecimento de que, de facto, tudo aquilo que ele produzir é importante que registre para que esteja protegido, não é? Já acompanhamos conflitos entre vários autores, em que um diz que o fulano plagiou minha obra, então, mas não tem matéria para provar que de facto a obra é da sua autoria, exatamente porque não fez o registro. Exato. Enquanto quando tiver a obra registrada, tem onde recorrer e provar que aquela obra de facto é da sua autoria. Então, há constrangimentos neste processo de registro de obras? Não há constrangimento, porque o processo é muito simples. Os valores também são simbólicos. Só para dar aqui um exemplo, o registro, vamos dar exemplo do livro que é o foco da nossa semana. A pessoa faz o registro do livro, paga apenas 500 meticais, mas entretanto ele vai produzir 5.000 exemplares, mas só pagou pelo registro 500 meticais. Então, como pode ver, é um valor simbólico. O mesmo acontece com o CD. A pessoa vai, faz o registro do CD, paga 500 meticais, mas vai produzir muitos exemplares, não é? Temos também casos de audiovisual, produção de cinema. O valor tem uma pequena diferença,
para o registro de filme, paga apenas 1.500 meticais por aí e vai produzir e vender vários milhares de cópias. Exato. Então, Doutor, como é que podemos hoje medir o nível de aderência dos autores de diversas obras, quer na indústria musical, quer na literatura, é o processo de registro? Bom, é difícil nós fazermos uma medição agora, dizermos exatamente, apresentarmos números, né? Mas é uma coisa que com o tempo nós poderíamos fazer. Mas o que eu posso dizer é que a maior parte das obras que têm estado a circular, muitas delas não estão registradas. Por isso é que às vezes assistimos o que constitui uma conflitos. Fragilidade. Exato, é uma grande fragilidade. Por isso é que nós decidimos neste dia começar a fazer esta campanha e chamar a consciência do artista sobre este pormenor que pode prejudicar a ele próprio, não é? Porque afinal de contas, qualquer obra que esteja bem registrada, há benefícios que ele vai ter no futuro, não é? Seja a nível nacional, seja a nível internacional, mas sem este elemento fica difícil. No futuro ele pode ter problemas sérios e colocar o seu futuro em causa, não é? Exato. Exato. Parece que o debate está muito focado no que toca aos direitos do autor, mas há também o Dia Mundial do Livro, que é celebrado em simultâneo. Como é que nós podemos olhar hoje para o consumo do livro? Falo da leitura, a aderência das diversas camadas sociais ao livro. Como é que hoje está a saúde? De facto, falar da leitura do livro hoje, principalmente na camada jovem, é um pouco difícil, não é? Porque há muitos sistemas que incentivavam a leitura que hoje em dia não existem. Há muito tempo nós tínhamos uma prática entre jovens que era de trocar livros, sete balas, aquelas obras antigas. Havia esta troca de livros que é para podermos partilhar leituras e uma série de coisas. Hoje em dia não acontece, já não temos lugares próprios para poder fazer-se essa troca. E também o jovem hoje recorre muito à internet, não é? Usa muito o telefone para poder fazer leitura, mas muitas das vezes também não buscam muito a leitura de obras ou livros que possam ser úteis para a sua vida. As bibliotecas são muito pouco frequentadas, não posso aqui trazer números, mas nós acompanhamos diante das pessoas que me rodeiam, eu tenho acompanhado isso, que os jovens não estão preocupados em ir à biblioteca para procurar um bom livro e poder ler, estão preocupados em acompanhar as coisas que circulam na internet. Então, até pela influência das tecnologias de comunicação. Exato, a influência das tecnologias da comunicação. Mas as tecnologias da informação têm um elemento muito bom, é que a partir da internet eles podem encontrar livros de qualidade, bons livros, exato, não é? Para poder fazer a leitura. Só que infelizmente não é isto que muitos jovens procuram. A ideia de indústrias culturais e criativas, já no que toca a parte dos direitos de autor, muitas vezes criava a concepção de que o autor, ao registrar uma obra, ganhava por cada acesso ou por cada cópia que fosse comprada por um determinado consumidor desta obra. Afinal de contas, não tem que ver com isto. Vejo para o caso do livro, que agora circula também por via das tecnologias de informação e comunicação, é possível receber uma obra de minha conta enviada por WhatsApp, por exemplo. Como é que a gente pode conjugar este processo, olhando para o autor desta obra, que muitas vezes não tem o conhecimento de como é que a obra está a ser vinculada em diversas plataformas? De facto, é uma situação constrangedora, não é? Para o próprio autor. Exato. E é uma questão preocupante para nós como gestores das indústrias culturais. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de criar mecanismos de controle, não é? Desses materiais que circulam nas redes sociais. Mas temos aqui um elemento muito importante, é que se estas obras estiverem protegidas, o artista ou o autor acompanhar a circulação destas obras e identificar
as pessoas que estão a fazer isto, desculpe, ele pode apresentar uma queixa, não é? Pode recorrer e exigir, não é? A responsabilidade da pessoa que está a fazer isto. E por aí ele pode ter os seus ganhos. Mas neste momento nós ainda... Há nisto um espaço para intervenção do Instituto Nacional da Indústria Cultural e Criativa? Sim, sim, sim. Basta ele apresentar. Não precisa só ser a nível do Instituto. Do Instituto, exato. Mesmo se ele tiver toda a documentação de registro da sua obra, mesmo a partir da esquadra, ele pode juntar a documentação e apresentar. E dizer que, de facto, a sua obra está a circular sem a sua autorização. Pois bem, estamos a acompanhar aqui o espaço de entrevista. Hoje falamos sobre o Dia Mundial do Livro, que é celebrado 23 de abril. Igualmente falamos também sobre os direitos do autor, que é, portanto, para o caso de Moçambique, ainda constitui um grande desafio. Temos connosco uma figura conceituada, ligada, portanto, ao Instituto Nacional de Indústrias Culturais e Criativas, para falarmos sobre os desafios e oportunidades neste setor da sociedade. Doutor, continuando nesta nossa conversa, atenente ao livro, se olharmos para aquilo que é a atual conjuntura no que toca a sua divulgação, vemos a emergência de novos autores, há escritores que optam pelo lançamento de obras por formato digital, os e-books, como são apelidados atualmente pela camada juvenil. Isto estaria também na alçada do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas? Estas obras têm também o espaço para o registro? Sim, toda obra que é produzida, antes de circular, deve primeiro fazer o seu registro. Só depois do registro é que pode circular. Agora, nós chamamos sempre a atenção aos autores, que é para terem cuidado com a questão das redes sociais e materiais digitais, não é? Porque para poder entrar no mercado digital, primeiro é preciso conhecer aquele mercado, como é que funciona. Porque se ele não tem o domínio do mercado, não conhece este mercado, ele vai perder. Quer dizer, alguém que esteja atento e conhece e tem o domínio deste mercado, vai fazer uso da sua obra e vai ter os seus ganhos. Então, é importante que o artista primeiro tenha domínio, conheça aquele mercado para poder colocar o seu produto lá. Porque o mercado digital, nós temos lá entidades que fazem a distribuição, temos entidades que fazem a venda, lojas como tal. E então, podemos ter cerca de 3.000, 4.000 lojas, por exemplo, de venda de livro, mas se ele não conhece, não fez o contrato com ninguém para poder fazer a gestão da sua obra, a circulação, e ter um mecanismo que acompanha, não é? Quantas vezes a obra é acessada, como é que isto funciona, então ele não vai saber o que está a acontecer com a sua obra. E por mais até que lhe paguem, ele pode se contentar, pode lhe pagar, por exemplo, 2.000 meticais, quando a obra está a render milhões de meticais. Mas como ele não conhece, não tem mecanismos, não tem como intervir e ter os ganhos que de facto ele merece. Para o caso da literatura, por exemplo, que é portanto, uma das formas de livros que mais circula no nosso contexto, para além dos livros científicos, em caso, por exemplo, da academia, que a dada altura de ensino solicita ao estudante para adquirir uma obra de literatura do Mia Couto, Ngulano Bacacossa, Paulina Chiziane, entre outros autores, como, portanto, um dos graus de ensino, sobretudo no nível secundário, e vai-se verificar que este estudante não tem as condições para adquirir esta obra numa livraria e depois recorre ao plágio, a cópia do livro do amigo. Isto é analisado legalmente errado. Como se acabar acabar este tipo de situações? De facto, é muito errado. Por isso é que nós temos as bibliotecas, não é? Exato. É importante que se cultive esta cultura, esta tradição de frequentar as bibliotecas, que é para poder ter acesso ao material legal, não é? E fazer o uso de forma legal. Então, esse é o conselho que nós damos.
E acredito que também, mesmo ao nível de escola, nós sabemos que em muitas escolas têm lá fotocopiadoras. Exato. E os estudantes fazem a multiplicação. Fazem a multiplicação dos livros. Exato, mas tudo isto porque muitas das vezes as pessoas que estão lá não têm conhecimento disto. Que estratégia está a ser adotada para eliminar este tipo de cenários? A estratégia que nós estamos a adotar é fazer a divulgação da legislação que fala sobre isto, não é? De forma que todos tenham conhecimento e também participem do processo da proteção destas obras, para que os autores possam ter o ganho merecido pelo trabalho intelectual que eles fizeram para poder produzir esta obra. Então, este é o trabalho que nós temos estado a fazer. Consumir obras no campo da literatura, ou melhor, dos livros no geral, pressupõe a condição de que o consumidor tenha habilidades de leitura. Estamos a entrar já para o campo da alfabetização, que é um dos maiores desafios do país, mas também do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Neste domínio, o que há de concreto a ser feito? Bom, neste domínio, de facto, esta campanha de sensibilização para que os estudantes frequentem as bibliotecas é um trabalho que nós também temos estado a fazer. Por exemplo, só para dar um exemplo do incentivo que estamos a fazer, no decorrer desta atividade que nós vamos ter na sexta-feira, vamos ter um concurso de soletração, não é? Então, isso vai exigir a habilidade daqueles que procuram fazer a leitura, não é? Aquele que não lê terá muitas dificuldades de participar neste concurso. Também é uma tradição que nós, a nível do Ministério da Cultura e Turismo, realizamos anualmente. Temos concursos de literatura, não é? Onde são convidados os estudantes do ensino secundário para participar com leituras e declamações. Então, é uma forma de incentivar esta leitura junto dos estudantes. Falamos aqui, a dado momento da entrevista, da gestão de certos conflitos relativamente ao registro ou não registro de certas obras, o plágio. Que tipo de conflitos são mais frequentes entre autores no campo da literatura, da música, da ciência? Onde é que se registra a maior parte dos conflitos? Bom, muitos conflitos, são poucos conflitos são poucos que têm recorrido ao nosso instituto. Isto porquê? Porque na maior parte deles, no fim, os dois não têm a obra registada. Exato. Então fica sempre difícil quando os dois chegam a esse momento de provar, não é? De quem de facto é a obra. E eles não têm ferramentas, não têm mecanismos, não é, próprios para poder fazer isto. Mas temos acompanhado muitas das vezes no campo da música, não é? Então é que tem havido mais estes conflitos, não é? Temos acompanhado, aparecem às vezes na imprensa, não é? Artistas a dizerem que aquela música fui eu que fiz, aquela melodia é minha, aquela letra é minha. Mas porque não observaram... E muitos desses debates acompanhamos em programas de entretenimento. Exato, afinal não chegam às entidades legais. Muitas das vezes não chegam lá. Ficam assim, às vezes até são especulações e pronto. Mas conflitos existem, já acompanhamos de muitos artistas, mas daqueles que nós temos recebido, procuramos sempre aconselhar neste sentido, porque já eles não fazem tivemos cenários de penalização por conta deste tipo de infração? Há penalizações, não é? Penso que nós não tenho os dados aqui para poder partilhar, mas a nossa lei prevê penalizações para estes casos de usurpação de obras, para uso indevido de obras, mesmo até para a própria circulação, não é? Exato. Fazer circular uma obra sem que esteja registada, então é uma violação à lei. Então, tudo isto está previsto e nós temos entidades que trabalham sobre estes aspectos. Temos uma inspeção geral da cultura e turismo que trabalha diretamente sobre essas matérias e pode, em algum momento, poder falar com propriedade do que tem estado a acontecer. Perspectivas, essas estratégias do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas
para onde é que nos levam? Bom, a perspectiva é nós chegarmos a um estágio em que esses conflitos não aparecem. E não vão aparecer exatamente porque os artistas acataram que, de facto, é importante proteger as suas obras e a única forma de proteger é fazer o registro. Então, nós esperamos que a curto e breve trecho os artistas possam ocorrer à nossa instituição, que é para poderem fazer o registro. Quer dizer, vamos ficar satisfeitos quando virmos os números de registro a subirem. Então, isso nos dará tranquilidade, nos dará paz, porque não teremos que correr aos tribunais para poder proteger uma ou outra obra. Convido a deixar as considerações finais. As considerações finais, podia dizer que estão convidados todos os artistas, todos aqueles que tenham uma obra que não esteja registada, para ocorrerem à escola, ao Instituto Industrial e Comercial da Matola, onde vamos ter, nesta sexta-feira, uma campanha de registro grátis de obras artísticas. Então, são convidados e são bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado uma vez mais pela sua presença. Estivemos em conversa com Anselmo Soares, coordenador da Divisão de Bens Criativos e Mercados Culturais no Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Hoje a conversa foi subordinada à celebração a 23 de abril do Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Assim marcamos ponto final desta conversa que desfilou hoje no espaço Manhã Noticiosa e também passar na Rádio Mas em 94.1 FM. Voltamos no segundo bloco para si que nos acompanha a partir da Mídia Mas TV. Vamos continuar a olhar para o essencial das notícias que marcam a atualidade. No terceiro bloco vamos também olhar para o espaço da revista de imprensa com a final do Schling, olharmos para os principais jornais em circulação, mas também ainda no terceiro bloco vamos chamar a emissão em direto a partir da Assembleia da República, porque o Governo volta hoje para prestar esclarecimentos sobre as perguntas prestadas pelas bancadas parlamentares. Até já.